No segundo caso, nós estamos querendo fazer a derivação de uma função definida implicitamente, né, por a ideia de que eu tenho f de x, y, e a minha z depende agora de duas variáveis, né? Então eu estou querendo encontrar as derivadas parciais da z em relação às duas variáveis x e y. Esse é o meu segundo caso de derivação implícita. Então nós temos aqui novamente uma função, agora definida de um aberto do R3, é que eu preciso de três variáveis para a minha função f, né, um conjunto aberto. E eu digo que a g de xy é definida implicitamente por f, se f de xy, g de xy é igual a zero para todo xy pertencente a A. Se a minha função for diferenciável em A, então eu posso calcular as derivadas parciais da g, né? Já que eu tenho, a minha g agora tem mais de uma variável. Observando novamente a regra da cadeia, né? A regra da cadeia é do caso 2. Então eu tenho ali a derivada da f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a x, que dá 1, mais a derivada da f em relação a y, vezes a derivada da y em relação a x, que dá 0, porque y agora é uma variável independente, e a derivada da f em relação à terceira variável, que é a z, vezes a derivada da minha z, que na verdade eu usei o g ali, em relação a x. E agora a derivada parcial, porque a minha função é uma função de duas variáveis. Então agora eu vou isolar novamente esse termo, isso aqui se anulou, então o meu dg dx ficou igual a menos df dx sobre df dz, desde que df dz no ponto xy g de xy seja diferente de zero. Tá? Da mesma forma, eu consigo obter a derivada em relação a y, né? Então eu vou pegar novamente a minha função que está aqui e vou derivar ela em relação a y. Então a derivada vai ser a derivada da f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a y. Então dá zero, né? Porque a minha derivada, o meu variável x é independente da variável y. Depois mais df dy, a derivada de y em relação a y, que é 1. E a derivada df dz vezes a derivada do que está lá, né, que é g, em relação a y, igual a zero, porque é a minha equação. Isolando aqui o meu dg dy, eu encontro que dg dy vai ser menos df dy sobre df dz, desde que df dz seja diferente de zero. Da mesma forma como a gente fez no caso anterior, né, a gente pode considerar que a minha função ela está definida implicitamente não na variável z, mas na variável y ou na variável x, tá? E aí obter equações semelhantes. Então eu posso ter aqui ela definida na minha variável y em função das outras duas, que são x e z, ou definida na minha variável x em função das outras duas que sobraram, que são y e z, tá? E aí eu obtenho as derivadas parciais em relação às variáveis resultantes, tá? Fica como exercício expressar essas diferenças. O teorema, então, agora pode ser, né, o teorema que define as condições para a existência dessa função implícita e das derivadas. Novamente, o teorema é um pouco mais forte do que o resultado que a gente mostrou, né? Porque ele diz que se eu considerar que eu tenho uma função que seja de classe C1, novamente, classe C1, existem as derivadas parciais em relação a cada uma das três variáveis, e elas são contínuas, tá? No aberto A, e eu tenho um ponto x0, y0 pertencente ao conjunto A, de tal forma que nesse ponto a minha função vale zero. Se a derivada em relação a z nesse ponto for diferente de zero, então eu vou ter agora uma bola aberta com centro em x0, y0, tá? E o intervalo j contendo o meu z0. Observe que no anterior a gente tinha um intervalo para conter o x0, mas agora eu tenho uma posição do R2, então eu preciso ter uma bola aberta para conter esse par, tá? E aí vai existir uma função diferenciável definida desta bola aberta no intervalo j,
tal que a função se anula em todos os pontos desta bola. Tá? Então, ele garante a existência dessa função. Além disso, a derivada parcial vai ser dada pela expressão que a gente encontrou ali atrás, e da mesma forma, a derivada parcial em relação a y pela expressão que a gente encontrou ali atrás. Ok? Você pode escrever teoremas análogos a isso para casos em que a função é dada implicitamente na variável y ou no lugar da variável x. Vamos ver um exemplo. Encontre as derivadas parciais da função z igual a z de xy, definida implicitamente por essa expressão, ou por essa equação, que é x vezes y vezes z, mais x ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo igual a 5. Eu vou fazer um pouquinho diferente do que a gente fez no caso 1. Né? No caso 1 a gente aplicou as equações. Aqui eu não vou aplicar essas equações, eu vou aplicar o processo de dedução dessas equações. Por quê? Porque com o processo de aplicando o processo, fica mais fácil para resolver esses outros dois casos. Então não preciso guardar ou decorar essas formas. Eu simplesmente aplico o processo diretamente na função que eu estou trabalhando. Então eu tenho aqui, já que eu tenho essa equação, quero encontrar as derivadas parciais, eu vou derivar essa equação com relação a x. E essa equação esse lado igual a x, com relação a x também, tá? Então, derivando isso aqui em relação a x, lembra que agora é uma derivada parcial. Se é uma derivada parcial, então o que eu tenho que observar aqui é que, na verdade, a y é independente da x, mas a z não é independente da x, ela depende da x e da y. Então, isso aqui eu estou derivando um produto. Então, a derivada do produto é a derivada do primeiro, do par xy, que dá y, vezes z, mais xy vezes a derivada de z. Então, a derivada de z em relação a x. Mais a derivada em relação a x de x ao cubo, é 3x ao quadrado. O y é independente do x, então é zero. E, novamente, o z dá 3z ao quadrado, vezes a derivada de z em relação a x. A derivada de 5 é zero. Observe que dz dx aparece tanto aqui quanto aqui. Então, eu vou juntar esses dois termos, tirar aqui em evidência, né? Vai ficar xy mais 3z ao quadrado, dz dx, e vou subtrair de ambos os lados esses termos independentes da derivada. Então, menos yz menos 3x ao quadrado desse lado. Agora, se esse cara aqui é diferente de zero, eu posso dividir a minha equação e eu encontro, então, uma expressão para o meu dz dx, que vai ser menos yz mais 3x ao quadrado, xy mais 3z ao quadrado. Lembre que quando o sinal de menos está na frente do traço de fração, então ele inverte todo mundo que está aqui em cima, tá? Não apenas o primeiro. Então é importante que esse sinal seja colocado no lugar correto sempre. Para obter a derivada parcial em relação a y, a gente faz a mesma coisa, né? Então, vou pegar a minha equação, vou derivar em relação a y. A variável x não depende de y, a derivada do y dá 1, agora o z depende de y. Então, vou usar a regra do produto de novo. Vai ficar x vezes z, porque aqui a derivada do x e y é z, é x, mais os dois primeiros, né? O primeiro vezes a derivada do segundo, que é a derivada de z em relação a y. Mais a derivada de x em relação a y é zero, a derivada de y ao cubo é 3y ao quadrado, e a derivada de z, novamente z depende de x e y, então vai ficar 3z ao quadrado dz dy. E a derivada de 5 é zero. O dz dy aparece aqui em ambos os termos, então vou tirar em evidência, fica xy mais 3z ao quadrado dz dy igual a menos xz menos 3y ao quadrado. Se esse cara aqui for diferente de zero, então o dz dx vai ser dado por menos xz mais 3y ao quadrado dividido por xy mais 3z ao quadrado. Tá? Então, reforçando aqui, a grande vantagem dessa forma de fazer é que ela é facilmente aplicável no caso em que você tem a função dada implicitamente é a y ou é a x. Bom, nós temos agora o terceiro caso.
O terceiro caso, só para a gente relembrar aqui, nós queremos encontrar um par de funções, tá? Então, nós queremos encontrar um y que depende de x e um z que depende de x, de tal forma que f de x, y de x e z de x seja igual a zero e uma g de x, y de x, z de x seja igual a zero, né? Ok? Lembrando que a gente agora tem um par de funções para serem satisfeitas, né? Já que eu tenho duas funções a serem determinadas implicitamente. Bom, então vamos lá. Então eu começo aqui com duas funções diferenciáveis, definidas num aberto do R3 nos reais, tá? Eu vou supor que y igual a yx e z igual a zx são duas funções diferenciáveis definidas no tabela I, que são dadas implicitamente pelas duas equações, tá? Ambas as funções do sistema são funções da variável x, na verdade, porque o y depende de x, o z depende de x, então isso aqui é uma função de uma única variável. E essa também é uma função de uma única variável. O que a gente quer obter são as derivadas delas. Então, a gente vai fazer a derivada da f e da g dessa primeira equação e da segunda equação com relação a x. Bom, aí começa a ficar um pouquinho chato de escrever, né? Mas vamos lá. Basicamente, é a aplicação da regra da cadeia na primeira equação. Então, a derivada da f em relação a x vezes a derivada de x em relação a x, mais a derivada da f em relação a y vezes a derivada da y em relação a x, mais a derivada da f em relação a z vezes a derivada da z em relação a x, igual a zero. Que é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Derivada da f em relação a x vezes a derivada de x em relação a x, mais derivada da f em relação a y vezes a derivada da y em relação a x, mais derivada da f em relação a z, vezes a derivada de z em relação a x, igual a zero. Observe que os termos x, y e z são variáveis, são funções de uma única variável, por isso que eu usei a letra D tradicional para a derivada. Isso aqui vai dar 1, isso aqui é a derivada do y, isso aqui é a derivada do z. Bom, mas eu preciso derivar a segunda equação também, tá? Em relação à função g. Então, vai dar exatamente igual ao que eu fiz para f, só que no lugar da função f, eu estou fazendo com a função g. Então, a derivada da g em relação a x, vezes a derivada de x em relação a x, mais a derivada da g em relação a y, vezes a derivada de y em relação a x, mais a derivada da g em relação a z, vezes a derivada de z em relação a x, igual a zero. Ora, agora eu posso isolar. Esse cara aqui é 1 e esse cara aqui é 1. Então, isso aqui vai ser igual a menos, né? Essa expressão aqui vai ser igual a menos df dx. Da mesma forma, isso aqui vai dar 1, então vou subtrair, passar para esse lado, né? Eu subtraí de ambos os lados. Sobra que essa expressão aqui é igual a menos dg dx. Bom, e como é que eu resolvo isso? Lembra que eu estou interessado, ou seja, quem é a minha parte desconhecida, a minha incógnita nesse caso aqui, são esses caras, né? dy dx, dy dx, dz dx e dz dx, ou seja, é a mesma função que está em ambos os lados. Se você for pensar, quando isso é aplicado no ponto x, y, z, isso aqui são equações que têm valores multiplicados por valores desconhecidos. Tá? Esse é conhecido, esse é conhecido, esse é conhecido, esse é desconhecido, esse é desconhecido. Então, isso aqui é uma equação linear. Portanto, isso aqui nada mais é do que um sistema linear, onde a minha matriz de coeficiente é formada por esses caras, df dy, df dz, dx dy, dx dz. Tá? Então, se eu tenho um sistema linear, eu posso resolver esse sistema linear e encontrar as expressões para dy dx, dz dx. Há várias formas de resolver esse sistema, né? A gente vai utilizar a chamada regra de Cramer, né? Então, a regra de Cramer estabelece aqui que se você tem esse cara, observe que, desculpa, aqui para cá, ó. Esse cara aqui nada mais é
do que a matriz dos coeficientes, df dy, df dz, dx dy, dx dz. Tá? Então, nós temos aqui exatamente df dy, df dz, dx dy, dx dz. É o determinante da matriz dos coeficientes. Tem que ser diferente de zero para que eu possa resolver o sistema. E a equação vai ser dada, então, por menos, né? Por que menos? Porque aqui do lado de cá eu tenho um sinal negativo, né? df dx. Então, vai ser a substituição desta coluna dos meus valores, a regra de Cramer, né? Por cada uma das colunas da minha matriz de coeficientes. Então, eu substituí aqui a primeira coluna, né? No determinante, e o sinal de menos eu retirei aqui para fora do meu determinante, usando as propriedades de determinante. Então, dy dx vai ser exatamente esse determinante dividido por esse determinante. E o dz dx, a mesma coisa, só que a substituição agora ocorre na segunda coluna. Então, eu tenho exatamente essa expressão para a minha função. Ou seja, calculando esses determinantes das derivadas parciais da f e da g, eu consigo encontrar uma expressão para a derivada da y e para a derivada da z. Bom, há uma forma alternativa de ficar um pouco mais fácil do que essa, né? Que está um pouco carregada aqui por causa do símbolo da derivação parcial. Se você usar aquela outra que é usando o sufixo, né? O sublinhado, melhor dizendo, o subscrito, né? Melhor dizendo. Então, a derivada da f em relação a x, derivada da f em relação a z, derivada da g em relação a x, derivada da g em relação a z, tá? E a parte inferior também pode ser escrita dessa forma, usando essa notação alternativa. Mas nós vamos um pouco mais além. Vamos definir aqui um novo elemento, que é o chamado determinante jacobiano de duas funções em relação a duas variáveis. Então, observe que a gente vai usar aqui o símbolo da derivação, só que a gente vai colocar as duas funções seguindo aqui dentro de parênteses, separados por vírgula, e as duas variáveis em relação a y. E vamos definir esse cara como sendo o determinante da derivada da f em relação a y, da f em relação a z. Então, primeira com a primeira variável aqui, primeira com a segunda variável aqui, e a derivada da g em relação a y, a derivada da g em relação a z. Tá? Eu estou aqui, é claro, utilizando, não estou colocando o ponto de cálculo do meu determinante, né? Mas eventualmente eu posso indicar aqui, ó, o meu determinante aplicado no ponto xyz, significando aqui que é o determinante de cada uma das derivadas parciais calculadas no ponto xyz. Isso é importante, tá? Cuidado, isso aqui não é uma multiplicação de um vetor por esse determinante, é sim o ponto de aplicação do determinante, já que aqui está subentendido que existe um ponto de aplicação das funções. Usando essa notação, a gente consegue simplificar bem essas expressões. Então, vamos lá. Portanto, a minha derivada de y e x no ponto x vai ser o determinante jacobiano de f e g por x e z, que é exatamente esse cara que aparece aqui, né? Deixa eu voltar para cá, ó. Esse é o determinante jacobiano de f e g por x e z. Então, eu tenho aqui o determinante jacobiano de f e g por x e z no ponto x, y, z. Dividido, bom, tem o sinal de menos que veio lá da expressão, né? A parte de baixo, que é o determinante jacobiano de f e g por y e z. Tá? Também no ponto x, y, z. Que é exatamente o que a gente tem aqui embaixo. Né? F e g em relação a y e a z. Tá? O outro vai ser semelhante, só que vai mudar o numerador, que aqui vai ser f e g em função de y e x. Então, eu tenho aqui derivada, o determinante jacobiano de f e g em relação a y e x. Tá? E f e g em relação a y e z. Então, essas são as expressões que estabelecem as derivadas implicitamente por essas duas funções. Bom,
Para estabelecer, como a gente fez nos outros casos, né? A gente já havia feito a dedução das derivadas e depois a gente descreveu o teorema, porque o teorema sempre é um pouco mais forte, garantindo a existência da função. Então, novamente, eu tenho aqui duas funções agora, de classe C1, no conjunto aberto, um ponto dentro desse conjunto, tal que a f e a g se anulam nesse mesmo ponto, tá? E eu tenho que determinante jacobiano de f e g no ponto y e z, no ponto x0, y0, z0 é diferente de zero. Então, o determinante jacobiano de f e g nas variáveis y e z, aplicado no ponto x0, y0, tem que ser diferente de zero. Se essas condições todas forem satisfeitas, então eu vou encontrar um intervalo que contém o meu ponto do domínio e existem duas funções, né, de classe C1 que satisfazem estas equações, x0 e y0, né, são definidas implicitamente pela f para g para todo ponto do intervalo. Obviamente, a minha y e a minha z estão definidas nesse intervalo i. Além disso, o valor de y de x0 dá o y0, o valor de z de x0 dá o z0, e as derivadas são calculadas por aquelas expressões que a gente determinou anteriormente. Tá? Então, o enunciado é um pouco longo, por muitos detalhes, né? Mas basicamente o que eu preciso é que as duas funções sejam de classe C1 e exista um ponto aonde que você tenha exatamente as duas iguais a zero. Se a o determinante jacobiano, né, é igual a diferente de zero, então vão existir as duas funções, pelo menos num intervalo suficientemente pequeno, que não só essas funções sejam iguais a zero para todo ponto, mas no ponto x0 ela abate com esse ponto x0, y0, z0. Tá? E as derivadas podem ser então calculadas pelos jacobianos.